Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encontre morada no seu, no meu coração, no nosso coração, mais essa noite, né? Fico muito feliz, agradecido pelo convite. Mais uma vez estamos aqui com os amados irmãos. Hoje não vim só, né? Para a viagem eu fui sozinho, mas hoje tenho a graça de estar acompanhado da minha querida esposa e da minha filha. Vocês devem ter percebido que ela faz um pouco de barulho ainda. Ela acha que ela é pentecostal, mas está trabalhando com isso aí. Brincadeiras à parte. Juliana, se puder ficar de pé com a Thalia. Então, minha querida esposa, como vocês viram, apresentou igual o Rei Leão, né? Tudo bem. Obrigado, minhas queridas. Deus abençoe. Também trago um abraço da nossa igreja, né? Nós amamos muito vocês, trazemos a nossa saudação, o nosso abraço do pastor Elias, do pastor João, que também estamos lá na igreja. Hoje, graças a Deus, podemos vir para cá, o Senhor nos proporcionou esse tempo, e eu gostaria de dar início aqui agradecendo vocês, né, por toda a recepção durante a viagem, né? Eu fico muito contente de ter podido servir ao lado de vocês, ter podido aprender com vocês. Então, muito obrigado de coração por terem aberto as portas, pelos momentos que nós tivemos, pelas risadas, pelas casas que nós visitamos, as pessoas que nós tivemos a oportunidade de plantar uma semente, como o pastor Neil muito bem o tem colocado, né? Nós fomos até lá e fizemos a missão que nos foi incumbida. E, para a graça de Deus, hoje, né, o pastor Reimar compartilhou uma mensagem com o pastor Ricardo, né? Talvez alguns que estão no grupo tiveram acesso, né? O pastor Reimar, lá de Cândido Mota, relatou, né, que algumas dessas sementes estão ali germinando. Não estou dizendo frutificando, não sei o que acontecerá, mas estão ali acontecendo coisas que foram plantadas por boa parte dos irmãos. Sejam os que se locomoveram até lá, sejam aqueles que permaneceram em oração por aquilo que aconteceu naqueles dias, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por terem me aguentado. Eu nem sou tão chato, então foi fácil, né? Foi tranquilo de lidar. E também agradeço pelo Senhor pelas oportunidades que Ele nos deu naquele lugar, né? Por Ele ter cuidado de nós, né? Talvez alguns dos irmãos não saibam, mas eu gostaria até de falar sobre isso brevemente antes da gente ir para o exame do texto aqui de hoje. Mas enquanto a gente estava em viagem, a minha filha, essa pequenota aqui, ficou dodói, né? Teve alguns probleminhas que tentaram me abalar de alguma maneira, e aí de uma maneira muito interessante, né? A gente não acredita em coincidências, mas o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A minha esposa me mandou mensagem, eu fiquei obviamente chateado, né? Não estava lá, mas confortado pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra de entendimento que não sou eu que vou mudar o quadro dela. Se eu estivesse em casa ou não, eu não tenho poder em mim, não tem algo que esteja nas minhas mãos, ao meu alcance, que eu pudesse fazer para sará-la. Obviamente, poderia dar carinho, poderia estar ali, levar para o hospital. Graças a Deus, a minha esposa, também o meu sogro e a minha sogra, puderam auxiliar e deu tudo certo, graças a Deus. Está aí dando trabalho, então está tudo certo. Então, tive a oportunidade de ser cuidado pelo Espírito Santo nesse sentido, né? E foi interessante que na manhã do penúltimo dia, acho que do sábado, eu estava bastante chateado com isso, eu fui para o quarto orar sozinho, aí tinha o violão do Will que estava lá no quarto, lá que o menino tinha levado num dia anterior, falei assim, vou entregar para Deus aqui, aí eu cantei, né? És fiel em todo tempo, tu és bom, tu és tão bom, fui lá, cantei isso, aí já tinha chorado lá minha cota, no meu secreto com Deus, já tinha chorado a minha cota, aí a gente vai para o devocional do dia, todos os dias, o pastor Neil está aqui de testemunha. O combinado era cantar só uma música. Ele vai e me canta a música também. Falei, fazer o quê? Deus fala do jeito que Ele quer falar, como precisa falar. Então, foi confirmação de Deus. O entendimento de que quando nós pensamos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, então confia. Se nós afirmamos de boca, afirmamos ao vir à casa de Deus, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que perfeitos são os seus decretos. Quando nós estamos provados e tentados pelas dificuldades da vida, nós devemos reafirmar isso. Ele é bom, então eu confio.
Então confie no Senhor e saiba que nós devemos estar sempre aptos a servir. Que nós possamos ter esse espírito, esse desejo, e é sobre isso que nós vamos refletir hoje, né? Há muito trabalho e pouco trabalhador. Ou, nas palavras de Jesus, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Isso é uma realidade, meus irmãos. Nós vivemos nesse tempo. Mas, para que não fique na minha ideia, na minha perspectiva, apenas a gente precisa buscar aquilo que Deus nos diz a respeito disso. Nós temos que olhar e entender qual a motivação do texto bíblico ao nos ensinar, ao nos instruir em tudo quanto nós fazemos. E aí uma primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui, até para você entender a minha lógica de pensamento quando eu examino as Escrituras e busco expô-la, que é os autores. Aqui nós vamos ler Mateus, mas Lucas, Paulo, Marcos, João, todos eles têm uma didática, uma ordem de organizar os acontecimentos para um determinado sentido, para um ensino específico. Tanto que João vai dizer assim, se a gente fosse relatar tudo o que Jesus fez, não caberia. Não teriam livros suficientes para relatar tudo quanto Jesus fez. Está em João, capítulo 21, versículo 25. Então, quando o autor seleciona parte dos acontecimentos, por isso que não é incomum a gente ver algumas coisas que Mateus coloca e Lucas não coloca, coisas que João coloca e Marcos não coloca, porque há intenções diferentes no escrito. Ainda que a história seja a mesma, os autores têm um objetivo um pouco diferente no seu ensinamento. Por isso que o evangelho, segundo cada um desses, tem as suas variações. Então nós vamos fazer o exame do texto de Mateus, no capítulo de número 9, capítulo de número 9. Nós vamos ler do 35 ao 38. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Muito bem. Diz assim, a palavra do Senhor Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita, ou a seara, em algumas traduções, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor Deus, pedindo direcionamento, pedindo que o Teu Santo Espírito norteie aquilo que será examinado e que traga completude a cada coração, Senhor Deus, entendendo a Tua vontade e se submetendo a ela, Pai. Senhor Deus, que eu me esconda atrás da Tua palavra, não fale da minha vida, mas que seja somente o Teu querer sobre a Tua igreja. Perdoa pelas nossas muitas faltas e pela nossa negligência. E nos livra de todo mal e não nos deixe cair em tentação. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Mateus está relatando esse trecho que é muito conhecido da palavra de Deus com essa afirmação categórica de Jesus. Mas voltando um passinho para trás, a gente tem que olhar a estrutura do que Mateus está propondo para a gente se aprofundar um pouquinho. Mateus tem um objetivo de escrever o evangelho para os judeus. Mateus está dialogando com as pessoas da mesma etnia que a dele. Uma prova, uma ratificação disso é, Mateus começa o seu relato daquilo que é chamado evangelho, falando de genealogia. Então Mateus está preocupado em mostrar para aquela comunidade de pessoas que, olha, Jesus veio do nosso povo.
Ele é aquele que nós esperamos. Ele é uma descendente de Davi. Então ele vem trazendo a genealogia. Então o texto, ele vem mostrando tudo isso para a gente. Depois, ele mostra o Jesus batizado, João preparando o caminho, Jesus é tentado no deserto, o sermão sobre as bem-aventuranças. E até então, você nota que Jesus está provando quem ele é, através da ótica de Mateus. Mateus estava mostrando, olha, Jesus é o Cristo. Esse rapaz que está dizendo que é Jesus, ele é o Cristo. Olha o que ele está dizendo. Agora, observem o que ele está fazendo. Nós chegamos no capítulo 9, e no capítulo 9 é quando ele chama Mateus, por exemplo. Mas os discípulos até então não estavam fazendo nada. Eles apenas estavam aprendendo. Eles estavam em fase de aprendizado. Jesus estava ensinando. E os discípulos, nesse momento até então, não estavam fazendo nada em específico. Porque era necessário que Jesus ensinasse para que eles aprendessem. Então Jesus vai e ensina para eles. Tanto que, na sequência, no capítulo 10, nós não vamos ler o capítulo 10, mas no capítulo 10 é quando Jesus envia. Ele fala assim, beleza, eu ensinei vocês, eu falei, eu mostrei, vocês testemunharam, vocês viram, agora vocês podem ir e fazer. Agora vocês estão aptos a irem. Há uma correlação com o texto de Lucas no capítulo 10, que é a mesma fala de Jesus. E é na sequência quando ele envia os 70, né? Aí aqui volta aquelas pequenas diferenças de perspectiva. Em Lucas, lá no capítulo 10, fala do envio dos 70. Aqui, em Mateus, ele vai falar do envio de 12. Mas ainda que tenham sido momentos diferentes desse envio, é após Jesus ter andado por essa região que ele envia os seus para, assim então, cumprirem o mandato de Jesus. Então, entendendo que Jesus faz isso de maneira pedagógica, com o objetivo de ensinar, também é necessário se atentar para, então, a afirmação de Jesus sobre ele olhar para aquelas pessoas e sentir compaixão delas. Então, nós olhamos de uma maneira mais profunda para o contexto, para onde Jesus estava. Boa parte do ministério de Jesus foi na região da Galileia. Jesus estava ali na região da Galileia. E nós lembramos de uma frase muito interessante, quando Natanael fala assim, e pode vir alguma coisa que presta da Galileia? Pode vir alguma coisa de bom daquela região da Galileia? Né? Jesus, existe uma música do Fernandinho, né, se não me engano, o cantor Fernandinho, que fala do Galileu, né? Então, Jesus era Galileu. Pode vir alguma coisa que preste lá da Galileia? O que essa frase está nos revelando? Que era uma região desfavorecida, minimamente falando. E aí era desfavorecida em muitos sentidos. Desfavorecida geograficamente, porque o que eles produziam era para a própria subsistência, o que os galileus produziam ali era para o seu próprio uso. Eles não exportavam, eles não conseguiam ter dinheiro. O Império Romano oprimia todos eles com taxas abusivas de impostos. Os judeus, pelos galileus serem afastados e eram misturados, também os desprezavam em parte, não igual os samaritanos, mas em parte. Então, Jesus está olhando para essas pessoas que estão, de alguma maneira, sendo oprimidos por todo o seu redor, por todas as situações que estão acontecendo ao derredor. E é muito comum a gente olhar para isso e passar batido, mas isso é extremamente importante para a gente entender a conclusão que Jesus está chegando para a afirmação de ter piedade dessas pessoas. Quando Jesus olha para tudo isso, nós devemos pensar que ele está dizendo assim, olha só o tamanho do problema que o pecado gerou. Por causa do pecado, por causa da situação do ser humano, olha só o que sofre o homem. Olha só o estado que está, olha só a condição humana que chega, que acontece por causa do pecado. Então não quer dizer que eles eram bonzinhos somente, eles também pecavam. Mas eles estavam presos numa roda de ratos,
onde eles eram oprimidos, oprimiam e viviam sempre sobre essa perspectiva. Isso a gente pode observar como o próprio texto vai nos mostrando. O texto vai dizendo: ia Jesus passando por todas as cidades e povoados da região, ensinando nas sinagogas. Primeira coisa importante aqui. Toda essa região não tinha, obviamente, a sua sede, mas cada lugar dessas regiões, a partir do momento onde tinham 12 homens, podia se formar uma pequena sinagoga. E a sinagoga judia só tinha os encontros aos sábados, como naturalmente seria vindo de um judeu. Só que a ideia de Jesus estar ensinando nas sinagogas, ela é um pouco mais profunda, porque ela passa a ideia de que Jesus está se dedicando ao ensino para além do momento que existe o ensino. O que acontece em regiões marginalizadas, regiões à beira da sociedade, essas pessoas são mais pobres, o acesso é mais difícil. Um exemplo, para que a gente torne isso mais tangível. Todo mundo já ouviu falar sobre o relato da primeira escola bíblica dominical na história? Quem já ouviu, faz um sinal para mim? Ninguém? Então, muito bem. Então vai ser bom que a gente aprende junto. Conta-se a história que na Inglaterra, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, era necessário que as crianças, assim como os adultos, trabalhassem para ganhar misérias. Então, um homem cristão, não necessariamente batista, tá bom? Mas cristão, viu aquela situação e aos domingos ele ensinava as crianças a lerem e escrever utilizando as escrituras. Então, a partir daquele momento, se torna o embrião do que é a escola bíblica dominical. E diga-se de passagem, foi a partir também daquele momento histórico que todo o sistema de ensino público da Inglaterra é formado. Então, tudo aquilo que é educação pública que existe hoje lá, nasceu porque um cristão misericordioso viu aquela necessidade e atendeu aquela demanda. Ou seja, andando, ele viu essas necessidades. Quando nós olhamos para Jesus, ele não estava desconexo, desconectado da vida. Ele estava andando e vendo os problemas, e agindo perante eles, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Quando nós pensamos a respeito das boas novas do reino aqui, nós não podemos perder de vista que para todo esse povo havia uma profunda esperança de uma redenção política, porque eles eram oprimidos por Roma. Tanto que não é incomum, quando nós estamos lendo os evangelhos, nós notarmos, nós vemos eles esperarem um Jesus que tomasse o poder na força, no laço. Então, quando Jesus anuncia as boas novas do reino, ele também está trazendo esperança para essas pessoas que viviam sob essa situação. Ele também agia curando todas as enfermidades e doenças. Não é incomum também que aqueles que são mais pobres, aqueles que têm menos acessos, padeçam de maiores necessidades, padeçam de mais problemas de saúde, né? A gente tem um hospital lá perto da nossa igreja que chama Santa Marcelina. Tem algum Santa Marcelina para cá também? Geralmente é meio sucateado, né? O daqui é bom? Eu acredito que ninguém quer ficar internado não, né? Mas esses dias eu fui visitar uma irmã que ganhou o neném no Albert Einstein. Fiquei sabendo que o pessoal passa um mês lá para ver se o quarto é bom para ter neném depois. Ficou hospedado até. É diferente o negócio, né? Para a gente que é pobre, o buraco é mais embaixo. Mas é importante a gente notar que Jesus estava completamente ligado em tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade de então. E aí, a última afirmação, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas andavam como ovelhas sem pastor. E aí, então, ele traz a afirmação, né? Olha só quanto trabalho tem, mas poucos são os trabalhadores. E aí tem uma solução que a gente vai depois examinar mais no final, mas aí ele fala, então, rogue ao Pai, o Senhor da seara, para que Ele envie os trabalhadores. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, e depois Jesus envia os discípulos, nós devemos nos colocar no papel de discípulos de Jesus. Nós estamos vendo Ele fazer todas essas coisas. O que nós devemos fazer é observar, reter e aplicar.
Então nós olhamos para isso que Cristo está fazendo e nós devemos aplicar essas mesmas coisas para a nossa vida, porque é muito bom, é muito legal ir para um evento específico, uma viagem específica, realizar uma EBF. Lá na nossa igreja tem alguns irmãos que já foram para Jocum, mas eu sempre falo para eles assim, ó, você vai lá, é muito legal, muito bacana, mas aquilo não é vida real, tá bom? Porque quando você voltar para cá, você vai se deparar com problemas que não tem lá. Porque lá você está incubado. Você está vivendo aquilo a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Aqui você volta a lidar com a realidade, com a vida como ela é. Então, não perca isso de vista. Ir para a viagem é bom. Glórias a Deus nas maiores alturas por isso. Mas não pode parar ali. A ideia é olhar para o que Jesus está fazendo e aplicar. Ou seja, Jesus, ele entende e nos ensina que a sua estada aqui não é uma estada de alguém que está fazendo turismo. É diferente. Porque nós ouvimos, cantamos, e não é um termo incomum nas igrejas, a gente fala assim, não, eu sou um peregrino em terra estranha, certo? Estou vivendo de passagem aqui. Mas você pode ser peregrino fazendo turismo. Então, por exemplo, você sai daqui de São Paulo, vai para o Maranhão, por exemplo, né? Só para fins de exemplificação. Você vai lá para o Maranhão. Você pode ir lá passear, você é um peregrino lá. Ou você pode ir em missão. São coisas completamente diferentes. Ambos são peregrinos. No entanto, a intenção é diferente. A intencionalidade em estar vivendo é diferente. Ou seja, nós, quanto peregrinos aqui nessa terra, devemos ter uma intenção diferente. Não só em datas específicas que precisam existir, mas também nas nossas rotinas, na nossa vida, na nossa maneira de lidar com o nosso entorno. Então, a primeira coisa que nós olhamos e observamos é que Jesus estava andando por aí. Jesus não estava preso. Não estava preso a uma rotina, não estava preso ao tempo que tanto nos castiga e que parece que tanto nos falta. Não estava preso a uma agenda completamente engessada, mas ele estava por aí, vendo a vida acontecer. E não é incomum que a gente perca isso de vista. Não é incomum que a gente perca isso de vista. Não estou dizendo para você largar seu emprego e viver da sua arte na praia não, tá bom? Você tem que trabalhar, vai viver, vai trabalhar, vai produzir. Mas não pode perder de vista a sua maior missão, o seu maior objetivo em servir ao Senhor. Então é necessário estar vivendo, observando a vida como ela acontece. E notem, meus irmãos, não é incomum que as tecnologias, as coisas que nós temos acesso hoje, nos tornem menos humanos e menos sensíveis à realidade. Para fins de exemplo, aqui dentro das rotinas que a gente pode levar. Hoje, para você alugar um carro, você pode baixar um aplicativo, não vou falar nome porque eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Você baixa o aplicativo, cadastra seu documento, manda foto do documento, tira foto da sua carinha bonita lá, lindona, lindão. Aí você vai, fez o cadastro, ele já aprova, você já relaciona seu cartão de crédito. Aí você vai num estacionamento onde esse carro fica parado, vai lá do lado dele, liga o Bluetooth do seu aparelho, libera o carro, você sai, faz o que tem que fazer. Aí você vai no mercado, vocês já viram no mercado agora? Você vai lá, tem caixa de autoatendimento. Olha só, não preciso mais falar com ninguém, não preciso mais dar bom dia para aquele atendente sem educação. Aí você vai lá, passa a sua compra, muito bem, muito legal, volta, aí você faz a sua faculdade, vai fazer seu curso, vai estudar, não precisa estar numa sala de aula, não precisa perguntar, vem um professor com uma aula gravada, com um monte de conteúdo lá engessadinho, aí você assiste, aí você passa 24 horas do seu dia, obviamente que tem parte disso que você está dormindo, mas todo o seu dia, sem nenhuma interação humana ali. Tem intervenção, mas não tem interação. Foram humanos que fizeram. Ainda que daria pano para manga falar sobre inteligência artificial e os malefícios que teremos daqui para frente. Mas, só com isso que nos está à disposição, nós vemos que se nós permitirmos as coisas ao redor nos dominarem, nós vamos perdendo a sensibilidade de estar por aí e enxergar a vida como ela é. Nós estamos tentados a esquecer de olhar para as coisas por aí afora. Então,
nós somos confrontados por Jesus a estarmos por aí vendo a vida, visitando os enfermos. Ó, que Jesus vai nos dizer: estive enfermo e você não foi me visitar. Eu estive preso, você não me visitou. Eu tive fome e você não me deu de comer. Não entrega iFood para morador de rua ainda, né? Tive frio e você não me deu de vestir. Todas essas questões envolvem interação humana. Se a interação humana está acabando, Jesus vai cobrar o que da gente depois? Vai falar assim, ó, muito legal, você foi lá para a igreja, aí você entrava, chegava já tarde para não dar bom falar com os irmãos, saía antes de bater o relógio, para também não falar oi. Aí você fala assim, Jesus, eu fui para a igreja todas as vezes. Mas você era um robô, irmão. Na igreja, no céu não entra robô, não. Só entra gente redimida. Não entra bicho, não. É gente. Gente que tem o coração quebrantado. Gente que tem sensibilidade. Gente que entende que a vida é mais do que viver para trabalhar e pagar comida cara e roupa cara e viver nessa roda de ratos. Então é preciso estar por aí, entendendo todas essas questões. E quando nós estamos por aí, nós temos um outro chamado de Jesus de estar interagindo na nossa cultura. Nós precisamos ser voz ativa na nossa cultura. Nós precisamos ser resposta de Deus e promoção do reino de Deus onde quer que estejamos, para além das viagens, para além de datas específicas. Porque há sim, isso cada vez mais escancarado, uma agenda de datas, compromissos e coisas na nossa sociedade que vão contra a nossa fé e promovem cultura. Cultura do sentido de estão ensinando a fazer. Estão pedagogicamente ensinando as nossas crianças sobre aquilo que é o normal, segundo uma perspectiva do mundo. Inclusive, aproveito esse recorte aqui para pedir oração de vocês também pela nossa EBF, né? Vocês vão ter aqui, graças a Deus também, nós vamos ter lá também. O nosso tema vai ser sobre identidade. Se o diabo vai estar feliz com isso, eu tenho certeza que não. Mas a gente não está nem aí, como o pastor falou, a gente está lá mais para roubar mesmo, assaltar, saquear o inferno. Porque a gente quer promover isso. Porque a gente quer falar para as crianças que Deus fez o que Ele fez. E viu que era muito bom. O relato da criação de Gênesis é, fez Deus, o homem e a mulher, e viu que era muito bom. Nós acreditamos nisso, amém? Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos promover cultura falando disso. Nós vamos intervir na comunidade falando sobre isso. Nós não podemos deixar e nos calar perante tudo isso. Então nós entendemos que nós devemos estar andando por aí e interagindo com a nossa cultura, produzindo cultura. A gente precisa estar por aí, meus irmãos. Cada um tem o seu trabalho, a sua vocação, lá no seu emprego tem desafios particulares, que você precisa estar lá e ser voz. Você precisa ser parte do reino de Deus ali. Se você é peregrino em terra estranha, você não é pertencente a esse reino. Então você proclama e instaura o reino ao qual você pertence. Nós pertencemos a um reino de justiça, paz e alegria, certo? É o que Paulo nos relata em Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, onde quer que estejamos, nós estamos promovendo justiça, paz e alegria. A minha justiça? Não. Justiça de Deus. Nem tampouco a minha paz, muito menos a minha alegria, porque eu não sou lá nenhum comediante ou a pessoa mais engraçada no mundo. Mas nós estamos ali, onde quer que estejamos, inconformados com as coisas e promovendo essa cultura. Então, meus irmãos, tirem os projetos da gaveta. Se Deus colocou no seu coração de ir toda segunda-feira, o dia que não tiver culto, ir lá e fazer um culto na praça, vai fazer o culto na praça lá. Vai pregar lá para o pessoal que senta lá na praça para jogar o dominó. Vai lá, senta lá do lado dos tiozinhos que estão lá e vai lá, prega a palavra para ele. Vai se envolver com a cultura. Vai na escola no final de semana lá, tem os programas a serem feitos.
Lá no seu emprego, monta um grupo de oração lá. Vai orar. Na sua faculdade, deve ter um grupo de oração lá. Você faz parte? Então promova a cultura onde quer que você esteja. Não seja omisso. Não seja omissa. Não deixe que o espírito do tempo que nós vivemos deixar de dizer quem você é e o que você faz. Então, não perca isso de vista. Então, nós precisamos ser voz de Deus aos problemas que existem na nossa sociedade. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Meus irmãos, como é bom servir a esse nosso Deus. Como é bom servir a Jesus Cristo. Porque um Deus tão poderoso, que criou todas as coisas com o poder da sua voz, que não precisava de nada, Ele não precisava da gente, mas ainda assim, tendo nos criado, de maneira muito boa, segundo suas próprias palavras, quando Ele vê o nosso estado, por causa do pecado, o que o pecado trouxe, as nossas mazelas, as nossas debilidades, Ele olha e vê com compaixão. Poderia ser o contrário, Ele podia olhar com raiva, destruir tudo. Assim como foi feito no tempo de Noé. Fala assim, ó Noé, entra você e sua família na arca, porque o resto não dá para aproveitar não, viu? Vou tirar vocês que é umas laranjas mais ou menos aí desse bolo aí, que se deixar também vai contaminar, como a gente sabe que o desenrolar da história acontece, mas não é, vou tirar você e sua família e o resto eu vou precisar resetar aí, viu? Não tem jeito. Mas aí Jesus, o Deus encarnado, Ele vem e olha com compaixão para cada um de nós. Meus irmãos, eu falo aqui de coração aberto, assim, quando a gente para e olha para a nossa vida, a gente fala assim, Deus, só você para me amar mesmo, viu? Só você para me amar, Deus. E mandar umas abençoadas aí que ama a gente também, né, minha esposa? Que aguenta a gente aí, que dá um jeito. Mas, olha só como Deus é bom. Então Ele tem compaixão de cada um de nós. Ele lança o olhar de misericórdia, porque estavam aflitos e desamparados como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, voltando à nossa pedagogia, né? Nós olhamos o que o mestre faz e devemos replicar. Devemos estar andando por aí, devemos estar interagindo com a nossa cultura, promovendo a cultura do reino e também devemos estar sensíveis para enxergar as pessoas. Porque quando nós estivermos, de fato, sensibilizados com as pessoas, nós não vamos estar contentados em fazer um evento específico. Nós não vamos estar contentados em olhar e ver o mundo como está. E Jesus está falando assim, olha só, gente, vocês não estão vendo. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus. As pessoas precisam sair dessa morte espiritual que elas estão. Olhem, abram os olhos e vejam. Ele está nos incentivando a abrir o olhar e ver, para que nós entendamos que a missão é mais urgente do que a gente pensa. Não dá para ficar parado. Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, são semelhantes a mim. Não são filhos de Deus porque ainda não entenderam o que Ele é, mas são semelhantes a mim e num estado que eu também estava. Eu preciso tirar as pessoas dessa condição. Ainda que não necessariamente eu que vá conseguir tirar, mas eu preciso falar. Eu preciso anunciar. Eu quero que você pense num cenário onde está vindo a enxurrada. É um fato. O fim se aproxima a passos largos. Mas eu estou aqui numa boa. E eu estou vendo quem vai morrer e não estou fazendo nada. Eu estou vendo quem vai ficar para trás e estou inerte perante isso. Se a gente estiver nesse sentido anestesiado, a gente não está olhando para o mestre e aprendendo dele. Porque a ideia é pedagogia, é olhar para ele e dele aprender. Porque o objetivo de Deus é que nós olhemos para o Filho e nos tornemos igual a ele. E se nós estivermos esse mesmo olhar, deve haver em nós um senso de urgência em fazer a missão. Um senso de urgência em anunciar as boas novas do Evangelho. Um senso de urgência em ir adiante.
ainda refletindo sobre isso, já caminhando para o nosso final, lembre de Atos. Esse texto eu preguei na igreja há algumas semanas. Atos dos Apóstolos, Lucas relata que começa dizendo assim, estava Jesus com os discípulos e Jesus fala assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, mas vocês vão ter que ir. Aí ele vai elencando, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, certo? Aí vai passando os capítulos, a igreja vai gostando, está tudo bem, está tudo muito legal, as pessoas estão chegando porque estão vendo aquele amor ali se multiplicando, e a gente gosta, né, de falar e olhar para o texto de Atos 2 ali, nossa, a igreja é primitiva, que coisa linda, que coisa maravilhosa, e eu sei que deve ser maravilhoso aqui também, né, quando a gente está junto, tem festa, tem alegria, tem comida e crente gosta de comer, a gente está ali, está junto, está se divertindo, está dando risada, está cuidando um do outro, mas aí eu penso aqui, conjecturo, Deus fala assim, mas eu não mandei vocês ficar. Não falei que era para ficar. Eu falei que era para ir. Vocês estão em Jerusalém, para ir para a Judéia, para Samaria e para os confins do mundo. E o que Deus permite que aconteça com a igreja? Vem a perseguição. Quando vem a perseguição, as pessoas, vão embora. E aí o evangelho acaba? Não. O evangelho chegou até aqui hoje. Nessa igreja, no Monte Belo, os confins dos confins da terra, porque foi necessária a permissão do Senhor para que viesse a perseguição, e eles foram, e aí a gente vê Filipe, sendo um primeiro a ir, e ele vai para aquela região, depois ele prega para Etíope já mais afastado, e depois nós temos Paulo, que é o apóstolo, por assim dizer, dos gentios, aqueles que pertencem ao resto do mundo. Então a vontade de Deus se cumpre, porque a igreja foi feita para ir, não para ficar. A igreja de Cristo foi feita para ir, não para ficar. Nós voltamos, realinhamos a nossa base, mas a nossa função quanto igreja de Cristo é ir. Devemos estar aptos a ir na nossa missão. Mas só vamos entender isso realmente se nossa ficha cair. Se a gente tiver essa sensibilidade, os povos, as nações, as pessoas, a cultura, precisa ser redimida pelo sangue do Cordeiro. E nós não admitirmos que o mundo esteja como está. Ainda que eu sei que alguém está pensando assim, pastor, mas está esquecendo que o próprio Deus falou que no último tempo o amor de muitos esfriaria. Não é isso? Mas não vai ser o meu. Não pode ser o seu. Que sejam outros muitos, mas que não seja nenhum de vocês, que não seja eu, que não seja Monte Belo, que não seja Vila São José. Porque a nós não foi colocado que nosso amor esfriaria. Do mundo pode esfriar e vai esfriar, mas nós não vamos parar, nós não podemos retroceder. Se a gente já está com a vitória, por que a gente está com medo? Então a gente não pode parar e desistir. Então Jesus nos propõe e nos lembra que a colheita, a seara, é sim muito grande. E também que poucos são os trabalhadores. E aí ele nos ensina uma última coisa nessa porção de texto que nós estamos examinando. Está difícil? Ora. Pede a Deus. E orar é sempre se lembrar que tudo vem dele. Orar é se colocar em posição de humildade, no sentido de, Deus, eu estou orando a Ti sob a consciência que o Senhor tudo sabe, tudo pode, e eu não posso nada e eu não sei de nada. Então faça a Tua vontade. E se o Senhor é o dono dessa grande seara, manda aqueles que vão colher. Então há dois sentidos para aplicarmos. O primeiro, orar para que venham outros fazê-lo. E um segundo, eu vou ser resposta de oração. Eu irei. E se tiver que morrer pelo Evangelho, morrerei. Porque o que Paulo nos ensina e nos diz é, porque para mim o viver é Cristo.
Então eu vivo por Cristo. Cada dia, não só o da viagem, não só uma data específica, não só o domingo, mas eu vivo a Cristo. E para mim, se morrer está tudo certo. Então não tem problema morrer. A gente tem que viver para morrer. Viver todo dia para morrer. Porque aí a gente vai estar entendendo realmente a intensidade que se deve dar e a urgência que se deve dar à missão. Nós estamos em missão. E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, é necessário que nós nos levantemos e façamos a obra de Deus. Porque daqui para frente, já tem acontecido em dada instância, mas eu ainda não acredito que seja perseguição. Está longe de ser ainda. Mas vai ser. Porque nossa cultura, o mundo que nós vivemos, as portas e os cercos estão fechando para a gente. Aquilo que é pecado, eles já não chamam por pecado, eles mudam o nome. Eles estão dizendo que nós, aqueles que seguem a Cristo, são opressores. Faz sentido um negócio desse? Cristo sendo o nosso mestre, nós opressores. Nós somos intolerantes. Nós somos intolerantes? Nós somos desrespeitosos? Vejo aqui pessoas de todas as etnias, de todas as idades. Glórias a Deus por isso. As portas da igreja estão ali abertas para quem quiser entrar. Às vezes a gente está até bêbado, aqui também tem uns bêbados às vezes. As portas da igreja estão abertas. Nós continuamos anunciando a mesma verdade. Mas estamos sendo taxados, estão falando que nós somos. E agora, nós vamos aceitar tudo isso? Vamos ficar quietos? Vamos permitir que nos calem e que a nossa missão seja interrompida? Não podemos. Não devemos. Há uma frase de Tertuliano, se não me falha a memória, de que o sangue dos mártires é o combustível da igreja. No sentido de, se tiver que morrer, nós vamos morrer mesmo. Mas nós vamos cumprir a missão. Nós vamos seguir sabendo que é grande a seara, mas nós não vamos retroceder. O meu desejo profundo é que você, meu irmão, você, minha irmã, olhe para esse texto. Não olhe para mim, tá bom? Senão você vai achar muita falha, muito defeito, um pouco de calvície. Mas que você encontre na pessoa de Jesus coragem. Que você encontre na pessoa de Jesus a direção que você precisa seguir. Que você tenha Ele como seu molde. Não eu, de maneira alguma. Porque eu também estou tentando seguir Ele. Paulo ainda vai dizer, sejam meus imitadores, não no sentido de imitar Paulo, mas no sentido de tentar imitar quem ele estava tentando imitar. A mesma maneira como eu tento imitar a Jesus. A colheita é grande. O campo é vasto. Né? Tem um hino que fala sobre isso, né? O campo é vasto. E poucos são os trabalhadores. Então eu quero te convocar, eu quero te convidar. Se você não está nesse trabalho, se você não está empenhado nisso, se você se dedica a isso de maneira parcial, que você inverta a ordem das coisas. Que isso seja a sua primeira motivação. Que isso seja o motivo pelo qual você acorda pela manhã. A proclamação do reino e viver a Cristo precisa ser a sua e a minha prioridade. Jesus nos ensina que onde está o seu tesouro, é ali onde está o seu coração. E aí aqui eu vou trazer o último pedaço para a gente encerrar. Vou fazer uma pergunta não retórica, pode falar em voz alta aí. O que é tesouro para você? Vai falando algumas coisas. Devagar. Um de cada vez, senão eu não consigo entender, tá bom? Ó, quanta coisa, hein? Estão pensando, né?
Família, talvez tenha sido uma palavra que apareceu aí. Tá bom, família, uma palavra boa. Ou tem aquela outra frase que é assim, né? Ah, por que você está querendo essa vaga de emprego, né? Aí a pessoa responde assim, é porque eu sempre tive uma louca vontade de nunca morrer de fome. Para subsistência, né? Quero continuar vivendo aqui, vivendo minha vidinha. Só que, meus irmãos, isso aí é tudo fachada, tá bom? Tudo fachada. Porque isso não é o que nos acorda todo dia de manhã. A grande verdade é que está todo mundo muito perdido. Porque as pessoas trabalham por dinheiro. Então já está servindo o Deus errado. Está servindo Mamon. As pessoas se iludem e vendem suas horas de trabalho por aí afora. Esses dias eu estava conversando com o diácono da igreja, ele falou assim, rapaz, esses dias eu senti como que é que a gente está preso. Porque eu estava no escritório, estava frio lá dentro, eu olhei para fora, estava aquele solzinho, deu uma vontade de tomar um pouquinho de sol. Aí ele falou assim, não dá, não posso. O trabalho não deixa. Ele não estava acorrentado, não estava preso, mas o trabalho não deixa. Quem dirá sair para anunciar e pregar a palavra de Deus? Quem dera. Nosso coração está preso no nosso próprio umbigo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos preocupados demais com a gente. A gente está olhando para o umbigo. A gente não consegue ver 2 palmos para frente. A gente não tem essa sensibilidade que Jesus está nos exigindo. E aí, volta a dizer, né? Onde que está então o nosso coração? Por quê? Onde está o coração é onde está o tesouro. E onde está o tesouro é o que nos motiva todo dia a acordar de manhã. Não, eu vou trabalhar porque eu quero estar bem, porque eu quero estar bem vestido, porque eu quero estar bem, porque eu quero ter autoestima. Isso tudo é discurso normal que a gente ouve. Inclusive, muito coach por aí que diz que é crente. Não é incomum a gente assistir nos vídeos de internet por aí, um monte de gente falando que é crente, e o grande objetivo do cristão é buscar dinheiro. Vocês já viram os caras assim na internet aí? Todo dia, né? Tem um monte de crente lá, batendo palminha, colocando foguinho. Então a gente tem que olhar para tudo isso e examinar o nosso coração. Porque olha o que Jesus faz. Ele olha para as pessoas e todo dia, até a sua morte e ressurreição, ele acordava com um objetivo muito claro, de estabelecer e proclamar o seu reino. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Aí eu te pergunto, quando você chega lá no seu trabalho, no escritório, na fábrica, no colégio, seja lá onde for, quando você chega naquele lugar, o reino de Deus, ele se faz presente ou não? Ele é uma realidade naquele lugar a partir do momento que você pisa ali ou não? Porque na viagem foi isso que aconteceu. Eu estava lá, eu vi, era reino de Deus puro. Olha que alegria, nós acordávamos, trabalhávamos juntos, alguns cozinhavam, os outros iam ajudar, a gente servia uns aos outros, cuidavam um do outro, depois saía para a rua, falava de Jesus para as pessoas, pregava, fazia culto no lar, depois de tarde voltava, todo mundo cansado, aí já comia, porque o pessoal preparou a comida e voltava para a rua, o pessoal na EBF lá, dali EBF, criança para cá, criança para lá, sacola perdida, né? Sacola perdida que depois foi achada. E aconteceu, e glória a Deus, nas maiores alturas, e o reino de Deus estava sendo instaurado ali na vida de cada um, que estava disposto a servir. Os irmãos que ficaram aqui também, por problemas da vida, questões que tinham para resolver, ou que não puderam ir, estiveram aqui também de uma maneira diferenciada, em oração, pensando, fazendo vigília. Mas foi esporádico. Precisa transcender. Porque o nosso coração tem que estar nisso. E aí você inverte a ordem das coisas. Por que você trabalha? Por que você vive? Por que você se relaciona? Para a glória de Deus. Paulo ainda vai nos ensinar, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então eu vou, e lá no meu emprego, eu sou parte do reino de Deus e estou instaurando o reino de Deus.
Eu não permito que ali haja a injustiça. Eu não faço parte da injustiça. Ela vai estar acontecendo, mas você não pode fazer parte. Você denuncia aquilo. Você haja contra. Mas posso perder meu emprego. Tudo bem. O seu emprego depende de quem? De você ou de Deus? Então, se lembre disso. Que seu coração esteja ardendo. Como foi dito, né? Nosso coração queima de amor. Mas que tenha queimado de verdade, meus irmãos. Não uma fogueirinha, mas realmente um fogo de verdade, disposto a arder pelo Senhor. Teve um irmão na igreja, e até fechei a Bíblia, tá bom? Tô acabando. Teve um irmão na igreja que esses dias ele recebeu uma sugestão para alterar a assinatura de e-mail dele para o mês do orgulho. E aqui todo mundo já entendeu do que eu estou falando, né? Recebeu lá, o pessoal da RH, toda aquela beleza, toda aquela coisa bonita, toda a purpurina, todas as cores ali. Ô irmão, ô querido irmãozão, irmãozão não, né? Irmãozão sou eu crente falando. Ô querido colaborador, você que faz aqui parte da nossa equipe, você é uma pessoa muito querida, aqui uma assinatura de e-mail para você usar aí durante esse mês. Aí ele mandou para a gente falando assim, olha o que o pessoal mandou. Aí eu não mandei no grupo para não expor, ele falou assim, e aí, o que você fez? Aí ele falou assim, não coloquei. Aí eu falei, e o que eles fizeram? Aí ele respondeu, ainda não fizeram nada, mas no final do mês eu te conto o que aconteceu. Estamos esperando aí, para ver o que vai acontecer. Mas ele se negou, meus irmãos. E não estou fazendo isso, não estou nem falando o nome dele para não puxar sardinha para ele não, mas a gente precisa estar pronto a viver isso. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que nós estamos em missão. Não é tempo de retroceder. Igreja, avante. Que nós possamos estar dispostos a entregar as nossas vidas ao Senhor. Muitos estão dispostos a morrer por Cristo, né? Você fala assim, você toma um tiro por Jesus, a pessoa fala, tomo. Aí se você pergunta, você está disposto a viver por Jesus? Não, viver já é complicado, né? Mas que Ele nos ilumine e nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria de que você pensasse nesse momento, na oração que você vai fazer, sobre tudo aquilo que tem te impedido de buscar a Deus de maneira mais intensa, de maneira mais verdadeira. E talvez isso seja saúde, talvez isso seja escassez de tempo, talvez isso seja algum tipo de preguiça da sua parte também. Mas eu e você somos diferentes, temos rotinas diferentes, mas servimos ao mesmo Deus. Então, tenha em oração isso nesse momento. Que a sua oração seja específica nesse sentido. Deus, eu entendo que eu preciso te servir mais, eu preciso te buscar mais, mas isso aqui ainda está amarrado no meu pé e não está deixando eu ir. Que em nome de Jesus isso seja tirado da sua vida. Que em nome de Jesus você tenha disponibilidade, um coração disposto a servir. Nós vamos pedir isso juntos. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Em nós, com toda certeza, a Tua palavra nos afirma, não há nada de bom. Mas, Senhor Deus, eterno Pai, lance misericórdia sobre nós. Abra os nossos olhos, ó Pai, para que nós entendamos o quão urgente é a missão, o quão urgente é estar servindo e te buscando, Senhor Deus. Que nós entendamos que a missão precisa ser cumprida não só no domingo, não só numa data específica, mas precisa ser além disso, precisa ser durante toda a nossa vida. No ensino aos nossos filhos, no ensino nos nossos bairros, no nosso testemunho particular, em tudo quanto nós fizermos, que nós possamos bendizer o Teu nome. Que onde quer que estejamos, estejamos dispostos a anunciar as boas novas do reino do Teu Filho Jesus. Senhor Deus, tira, por favor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de Te servir, de Te buscar, de fazer a Tua vontade. Porque nós afirmamos e lemos e cantamos por tantas vezes que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas na hora de fazer, Senhor Deus, nós nos omitimos, como se a Sua vontade não fosse tão boa assim e a nossa fosse melhor. Por favor, nos perdoa, Deus. E coloca em nós um espírito inabalável
de uma igreja que está disposta a ir, ó Pai, de uma igreja que está disposta a cumprir a Tua vontade, assim aqui na terra, na mesma medida que ela já é aí no céu. Cumpra em nós a Tua vontade, Senhor Deus. Que os nossos corações estejam à Tua disposição. Nos quebranta, nos transforme e nos molde, segundo é a forma de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor ter se feito presente em cada palavra que foi dita aqui, na condução do trabalho e do culto que é para Ti, Senhor Deus, mas nós sabemos que ainda assim é o Senhor quem tudo faz. Abençoe a vida dos pastores dessa igreja, o pastor Neil, o pastor Viana, Senhor Deus, o pastor Ricardo. Sempre abençoe a vida dos seus servos, Senhor Deus, com esse espírito de servidão, com o desejo de sempre apresentar a igreja que é Tua, na Tua presença, pronta, Senhor Deus, para a Tua volta, para que não seja pega desprevenida, mas que quando o Senhor Cristo Jesus, o nosso bom Senhor, vier nos buscar, nos encontre nos campos trabalhando. Que Ele nos encontre prontos para sermos colhidos, assim com aqueles que nós também estamos anunciando para que sejam colhidos. Prepara o nosso coração para mais essa semana. Nos dê oportunidades de anunciar e bendizer o Teu nome. Que nós tenhamos coragem de enfrentar tudo quanto nós precisamos no tempo que nós vivemos. Isso nós pedimos não pelo nosso mérito, mas em nome de Jesus. Amém, Pai querido.